todos. Meu nome é Anderson. Boa noite, bom dia, não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Anderson Molinho, eu sou nutricionista. Esse copo tá feio. E estamos começando mais um podcast, o primeiro podcast ainda sem nome. Pronto, tá apresentado, acho que não vou nem falar nada. Fechou? Pronto, então pessoal, a gente não tem nenhum nome, mas a gente tem o início de uma apresentação. É isso, tá? a gente vai ter que ligar no Google, pro Google aumentar o número de servidores, sabe por quê? Porque esse vídeo é muito pesado pra poder subir no YouTube. Olha só essa dupla. Olha lá, eu gostei dessa apresentação. Demorou, mas veio a piada. Demorou, mas veio. Mas é sério, pessoal, estamos aqui com Felipe Almeida. Sou eu. E Pietra. O Felipe, ele é formado em análise de sistemas, e daí ele decidiu, não sei porquê, fazer nutrição, mas a gente vai descobrir hoje. Isso vai ser a primeira coisa que você vai me contar, mas vamos terminar a produção. Tá ficando pobre. Exato. E daí ele fez várias pós-graduações na pandemia, que eu nem sabia, porque fazer o quê? Faz 5 anos que a gente não conversava pra valer. Eu saí daqui faz uns 5 anos. Exato, e no meio do caminho teve pós em bioquímica, e fisiologia. Pós-graduado também em neurociência e comportamento. Comportamento, isso aí. E agora está graduando em psicologia. Em psicologia. Sou a segunda pessoa mais velha da sala, tirando a professora. E a Pietra tá ali no 4º ano de nutrição, é isso mesmo? Isso. E fazendo mais barulho que muita gente formada, né? Porque eu conheço muito cara formado que não tem a qualidade dos posts que ela tem. Então eu já virei fã. Mas, Felipe, então me conta, cara, por que você largou a análise de sistemas e foi... Quando eu era criança, eu tive um início de raquitismo, né? Por isso que eu tenho toda essa minha altura gigantesca, né? E eu sempre gostei muito do tema de treinamento, de dieta, né? E aí, quando eu já estava trabalhando na área de sistemas, eu abri uma empresa de suplemento. Eu comecei a vender. E isso, na época, dava uma boa grana. Aí eu comecei a estudar aquilo que eu vendia. E aí depois eu não conseguia mais vender, porque a maioria, né? Porque a maioria não funcionava, você descobriu que a maioria não funcionava pra nada. O cara me perguntava, pô, tem um BCA? Eu, amigo, toma um whey. Genial, eu não sabia dessa. Aí eu comecei a ir à falência, né? Só que ao mesmo tempo eu gostei muito da área. Aí eu comecei a estudar e falei, cara, eu vou cursar nutrição. Primeiro que eu passei em alguns nutris que... muito fracos, né? Aí eu queria aprender por conta. Imagina eles assistindo isso agora, que legal. Eu vou falar o nome, hein? Fica não até fala, o final. Não fala, eu sei quem é. Fica até o final pra descobrir. Vai ter o nome. E segundo, porque eu percebi que eu estava passando mais meu dia estudando nutrição, suplementação e treino, né? Do que minha área de fato. Aí eu falei, vou arriscar. Só que eu não larguei a área, porque senão eu ia falir, né? Aí eu, fui conduzindo a faculdade e fazendo... E me mantendo na área, né? Até o 3º, 4º ano. Entendi. E você, Pietra, por que você decidiu fazer nutrição? Te peguei de surpresa, né? Assim. É bem aquele motivo que a maioria das pessoas fala. Eu engordei, aí eu queria emagrecer, aí eu comecei a pesquisar sobre e acabei caindo na faculdade de nutrição. Mas antes eu queria fazer medicina, tanto que eu fiz 3 anos de cursinho para medicina. Levei minha mãe à falência e desisti no final. E foi bem quando eu conheci ele também, então ele tem um papel aí. Na verdade, ela queria nutrir almas. Alimentar vidas. Alimentar vidas. Só que aí ela viu que a nutrição não é esse discursinho que, né? Exatamente. Não rende tanto ali na clínica. Você já viu aquele estudo que mostra... Acho que são 60%, 70% dos alunos de nutrição que já tiveram algum tipo de transtorno alimentar. Lembra que teve esse estudo? Sim. E, putz, isso é muito comum, né? Tipo, a galera, acho que a maior parte dos estudantes que ela falou foi uma história também. Tipo, eu era gordinho, daí emagrecia, achei aquilo mágico e queria achar... É que não é bem um transtorno, né? Esse estudo ele categoriza de uma maneira incorreta. Porque quando a gente fala de transtorno, tem que ter a perpetuação, né, dos episódios. Geralmente 3 meses pra cima e a frequência, né? Então, na verdade, eu não lembro se fizeram essa categorização adequada. Mas quando a gente fala de comportamento e transtornos alimentares, na verdade, tem muita gente que se diagnostica como eu tenho compulsão alimentar, porque, eu comi muito porque eu estava ansioso, né? Não quer dizer que a pessoa tenha o transtorno de compulsão. O transtorno são vários meses, né? Mais 3 meses, mais de 3 episódios por semana, né? Então isso vai perpetuando e vai tendo um dano muito grande na vida da pessoa. Então são episódios ali de compulsão ou de compulsividade, que é tipo, compulsividade é você ir pegando, tipo, tô aqui, peguei uma barrinha, né? Igual que eu fiz agora. Sim, mas eu tava a fim de provar os novos sabores, dar mais
peguei o negócio aqui, né? Aí vai indo. É que você tá falando que no estudo, nesse estudo, eles iam por relatos do próprio entrevistado, assim. O relato falou, já tive transtorno alimentar, mas não foi devidamente diagnosticado, talvez. Isso. Exatamente. Isso tem muito estudo que eles fazem, né? Não só na nutrição, né? Na psiquiatria também, né? Tem esses gaps, sabe? Você vai fazer a categorização e vai por autorrelato, né? Aí a pessoa se autorrelata com um transtorno, com uma depressão ou com uma ansiedade, né? Não quer dizer que não haja o problema. Só que não é um problema relacionado a um transtorno em si, né? É um problema relacionado ao autorrelato. Mas, claro, tem um impacto na vida da pessoa também, né? Porque para ela relatada é que realmente está incomodando. Né? Sim. Pode vir a se tornar, né? Pode ter uma chance de se tornar, né? A pessoa começa com uma compulsãozinha ali, aí de repente vai normalizando esse comportamento, né? Normalizando para ela, tipo, faz parte do meu dia, né? Aí depois acontece um outro evento gatilho, aí quando vai ver, tá instalado realmente o transtorno de compulsão alimentar. Inclusive, então já vamos emendar, que isso aqui ia ser a pergunta mestra lá no final e tal, mas já vamos colocando então na frente. Vamos partir para aquele assunto polêmico. E aí, será que restrição gera compulsão? Quem que vai falar primeiro? Começa ele, depois Cara, você quer falar, Pedro, que a gente já falou muito sobre isso, porque um dos pontos principais é que as pessoas não sabem o que é restrição, né? Ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso e ele falou uma frase muito boa. O meu bulking, que é uma fase que tu faz uma dieta visando o ganho de massa muscular, é restrito. É uma frase meio estranha, porque se tu tá... Em tese, se tu faz um bulking é porque tu tá comendo mais do que tu gasta, então tu tá comendo bastante, né? Caloria, enfim. E como que seria restrito? Justamente porque restrição pode ter várias interpretações. Tu pode estar restrito em calorias, e aí implica em possíveis consequências diferentes. Tu pode estar restrito em alimentos específicos, tipo, a minha dieta é alta em carboidrato e baixa em gordura, então eu sou restrita a gorduras. Uma doença celíaca. Então a restrição pode ter muitos diferentes, pode, sei lá, restringir 100% doces, então consequências diferentes, a depender da pessoa e da situação. Então eu acho que as pessoas pensam que restrição é simplesmente excluir, normalmente elas pensam em excluir doce, enfim, comidas gostosas, elas não pensam que pode ser restringir caloria, restringir um grupo alimentar específico. E aí elas, todo mundo gosta de doce. Aí eu cortei doce da minha vida, eu comecei a querer mais, aí um dia eu exagerei e pronto, estou com compulsão porque eu estava em restrição. A minha é restrita em gordura, né? Então tem gordura, mas não tem tanta gordura assim, que é uma dieta de bulking, né? Mais performance, carbo é bem mais alto, né? A gente não usa os dois geralmente tão altos, né? Muito raros os casos. Então, isso também me traz, vejo uma foto de uma batata frita, um bife à parmegiana, né? Não cabe na minha dieta, né? Porque, eu tô com carbo lá em cima. Então, minha dieta é restrita em gordura. Tá, mas aonde que a gente quer chegar com isso? O pessoal pensa, mas ele tá claramente falando de restrição calórica. Nos estudos não tá claro. Porque tem uma outra coisa que os estudos trazem, que é o dietary restraint. Isso daí, o pessoal vai traduzir de uma maneira literal como restrição dietética. Não é isso. Os questionários que avaliam isso é a sensação de restrição, que eu chamo uma restrição mais cognitiva, né? Vamos falar que eu montei uma dieta que é pro teu gasto. Você fala para mim, eu gasto 2.900 calorias. Tá aqui sua dieta, 2.900 calorias. Aí eu escrevo no final, proibido doce, proibido bebida alcoólica, proibido salgadinho, né? Proibido ultraprocessados. Isso aí vai te trazer uma sensação de restrição ou privação. Privação é tirar totalmente, né? Dá para até usar um termo jurídico aqui. E isso aí pode também, tá privado, não posso comer. É mais gostoso. E aí esses estudos que avaliam isso, que são questionários da década de 80, eles não categorizaram adequadamente o que a gente entende por restrição calórica. E aí, qual que eram as perguntas dos questionários para ver se a pessoa tinha um risco, tinha um transtorno já instalado, transtorno mesmo, né? Quão frequente você faz dieta? Faço sempre. Primeiro que as pessoas não têm ideia do que é uma dieta, né? Ainda muito menos eram dietas prescritas. Quão frequente você tenta cortar tal alimento? Sempre, né? Quão frequente você se incomoda com o seu corpo? Tantas vezes. Olha só, pessoal, quem preenche mais, tentou fazer dieta, que teve ciclo de ganho e perda de peso, tem maior risco para transtorno. Primeiro que você nem sabe o que causou o quê. De repente a pessoa já tem risco de transtorno porque teve um trauma, a mãe sempre cobrando, um ambiente, um ambiente de balé, um ambiente de modelos, né? Que tem que ter um peso ali muito menor. Então, um ambiente de atleta, né?
Genética. Tem um quadro psiquiátrico que é genético mesmo, assim, pode ser. Tem, a anorexia nervosa tem um risco genético bem grande. E aí a pessoa procurou na dieta e na restrição, não a restrição calórica, mas os diversos contextos de restrição, meio que a solução. Meio que é, tipo, ela tem o que a gente chama de um afeto negativo, de um self negativo, ela se sente mal consigo. E ela procura na dieta. Só que a dieta por si sozinha não vai resolver. E como ela já tem todos esses gatilhos, pode ter o transtorno. Só que não foi a dieta. Primeiro que a dieta tem todos os termos que envolvem restrição. E segundo que já tinha tudo instalado que fez ela procurar a dieta. Entendeu? Então a dieta está dentro de um contexto onde gerou esse comportamento, né, de compulsão alimentar virando um transtorno. Não quer dizer que a dieta foi a causa. Porque senão quase todo mundo fazendo dieta, pô, olha só, né, aumentou o transtorno. Outra coisa que as pessoas fazem muito nessa época, principalmente da bulimia nervosa, que tem a purgação, é exercício. Ninguém fala que exercício causa bulimia nervosa. É obviamente que não é o exercício, né? Mas na dieta criou essa ideia justamente por causa dos termos, dietary restraint, né? E dos questionários que perguntavam, how often you diet, né? Quão frequente você faz dieta? E o pessoal todo mundo faz dieta, né? Sim. Aí também é um problema, né, pra gente categorizar, entendeu? Então daí é que eu não cheguei a ler esse estudo, assim. Então é um estudo que daí eles fizeram o seguinte, fizeram esse questionamento, esse questionário e tal, distribuíram, sei lá, para 100 pessoas, e das 100 pessoas, adolescentes. O estudo que fala, tem uma frase que fala, dieta aumenta o risco de transtorno alimentar em 18 vezes. Todo livro de nutrição comportamental vai ter isso. Cita esse estudo. E não foi replicado depois? Esse é o... Foi replicado de uma maneira não tão bem feita. É um estudo com adolescentes de 14 ou 15 a 17 anos, acompanharam por alguns anos. Esse risco de 18 vezes foi visto principalmente em meninas, não tanto em homens, né? Embora haja subnotificação do sexo masculino para essas coisas, né? A gente não fala tanto. Era um intervalo de confiança. O que é intervalo de confiança, né? Tipo, vou te passar uma dieta. Você me pergunta, quanto que eu vou emagrecer? Você vai emagrecer 10 quilos, mas talvez você emagreça só 1, talvez você emagreça 20. É muito amplo. Eu não consigo confiar. Diferente de falar, talvez você emagreça 7 ou talvez 12. Beleza, né? Esse intervalo de confiança, o 18 estava no meio. Só que era muito grande, era tipo 3 a 67, um negócio assim. Então, tipo, você vê que não tem uma precisão. Se não tem uma precisão, você tem uma desconfiança dos resultados. Você fala, tem muita coisa envolvida aqui. E esse estudo, os autores são muito claros. Eles falam, a gente não está vendo causa-consequência. A gente não está falando que a dieta causou isso. E sim que o hábito de preencher esse questionário positivamente é associado a um risco maior, principalmente em meninas e adolescentes. Então é muito bem especificado, mas virou dieta aumenta o risco em 18 vezes, tá ligado? Tipo, foi cortando bom e velho, associação não implica em causalidade, né? E quase correlação um telefone não sem implica em causalidade. Exato, é um telefone sem fio, porque você foi cortando informação toda hora, né? É que nem você falou, às vezes por causa do produto do ambiente, ela já carrega aquele transtorno e a dieta fez parte desse... É uma dos sintomas ali, talvez, de um transtorno que já tá rolando. Exato, tem a questão cultural, acho que era na Inglaterra também, né? Tem tudo isso, né? Você pode ter uma cultura ali que não valoriza a magreza excessiva. Hoje a gente sabe que é mais comum, né? Sim. Mas daí você excluiria totalmente essa tese, assim, de tipo, putz... O que você escuta muito é aquela frase do sentido que, tipo, nem toda restrição vai gerar uma compulsão, vai gerar um transtorno alimentar, nem toda dieta gera um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou numa dieta. Eu acho também que, tipo, você fala tudo, acho que você generaliza na nutrição quase nunca dá certo, assim. Sim. Mas você generalizaria ao contrário, de falar, putz, não, então nenhuma compulsão teve a ver com dieta, a dieta nunca levou a isso e tal, por conta... É porque, assim, por que a gente faz dieta? Não é a dieta em si, né, o que vai causar. Quando a gente analisa relações, a gente está avaliando A com B. Indivíduo com dieta, e aí vai gerar o C, que é o resultado, o comportamento, que seja. Então eu não consigo olhar só o B, que é a dieta. Eu tenho que olhar para o A. Eu tenho um indivíduo que, se eu fizer uma dieta muito restrita, eu tenho maior risco de uma compulsão? Pode acontecer. Não pela dieta em si, mas pela forma como essa dieta foi conduzida para esse indivíduo específico. Então, esse indivíduo específico, ele tem uma coisa que é comum, né? Uma visão dicotômica, dieta tudo ou nada. Ou eu faço ou eu errei. E se eu errei, eu mereço a punição pelo erro. Se eu entrego a dieta para esse cara e ele já tem essa visão distorcida, alimento proibido, alimento liberado, né? Alimento fit, alimento fat. E se eu errei, eu mereço a punição, e eu dou a dieta para ele, e nessa dieta não trabalho esses conceitos,
eu estou contribuindo para esse desenvolvimento. Foi a dieta em si, não dá para gente falar que foi a dieta em si, foi a forma como eu conduzi, né? É igual você falar que, sei lá, que carros causam acidente de trânsito. Não, tipo, o carro é só a ferramenta, entendeu? Ah, posso ter um carro mais potente, menos potente? Sim, mas não é ele que está causando, né? Até porque tem outra questão importante que é o diagnóstico de compulsão, né? Muita gente pensa que o episódio de hiperfagia, comi 2 lanches, 2 Big Mac, tive uma compulsão alimentar. Não, isso não é compulsão. Compulsão tem critérios específicos. Comer muito em muito pouco tempo, você se sentir culpado, com vergonha, muitas vezes, né, em episódios de purgação também, aquela sensação de plenitude, mas que você não consegue realmente parar de comer, você sente que não está no controle. Você não necessariamente por alimentos palatáveis, né? Não, tem pode gente acontecer. Que só percebe né? depois, né? Depois que teve. Que fala, eu não lembro do momento. Eu lembro depois que acabou. Quando acaba, volta, né? Tanto que a gente fala para os pacientes que tem, para quando assim que voltar para a realidade, para já preencher um questionário que a gente manda, para a gente conseguir trabalhar os gatilhos. Então, até a ideia de compulsão alimentar é uma ideia que o pessoal entende errado. O pessoal não entende bem o que categoriza uma compulsão, né? Confunde compulsividade com o ato de beliscar toda hora, com o ato de comer uma grande quantidade de alimentos muito palatáveis, né? Isso não necessariamente é compulsão. Posso ter alimento palatável dentro de uma compulsão? Posso. Não quer dizer que eu comi 6 fatias de pizza ao invés de 4 que eu tive uma compulsão, entendeu? Sim, sim. Só esclarecendo aqui para quem não tá familiarizado com o termo, né, que vai ser principalmente pessoas que não necessariamente são nutricionistas ali, o que você chamaria de, como você categorizaria alimentos palatáveis? Como é que você classificaria alimento como um alimento palatável, assim? Qual que é o conceito de alimento palatável? É o alimento que para o indivíduo é um alimento muito saboroso, né? Geralmente envolve a junção de açúcar e gordura, não só açúcar, né? A pessoa fala, é açúcar que é gostoso. Não, é a junção, né, que geralmente torna mais palatável. Pode ser rico em sódio, o próprio glutamato monossódico que dá sabor também, né? Dá uma palatabilidade. Então isso é bem individual, embora a gente tenha uma questão cultural, né? Pra gente, para mulheres brasileiras. Um chocolate é muito mais gostoso e mais palatável do que para uma mulher asiática que prefere aquele arrozinho deles, né? Que é um arroz um pouquinho mais, com mais açúcar, acho que eles usam, né? Tem um bolinho assim. Então tem uma questão cultural e tem uma questão individual, mas um está influenciando no outro, né? Já dá até para aproveitar o gancho, né? Para ir para aquela próxima pergunta clássica, se açúcar vicia. Quer começar? Não, pode. Ela é viciada em açúcar. Tô zoando. Tá 3 dias sem, eu tô falando tremendo. Abstinência. Cara, a grande questão, primeira coisa, é que raramente a gente consome açúcar puro. Ah, mas eu conheço uma pessoa que consome. Eu conheço gente que consome pão puro, né? Sim, sempre vai ter um, né? Mas pensando em população, a pessoa não gosta, geralmente, do açúcar em si, né? Ela gosta do doce. E a gente pensa que doce é o açúcar, mas, na verdade, doce tem junção de gordura para tornar palatável também. Teve um estudo que eles até verificaram isso, né? Eles têm um questionário ali que eles tentam categorizar o que seria um vício alimentar. Não um vício em açúcar, vício alimentar, né? Que é o questionário de Yale, né? Vício em comer, no caso. Eles, na verdade, depois eles discutiram, né? Se era um vício em comer, na comida em si, em estar comendo, ou um vício na palatabilidade, que aí depois gerou uma outra discussão, que eles falaram, esse questionário não está valendo. E aí eles falaram, o pessoal respondeu, olha só, tipo, o que a gente gosta realmente, o que eu bato com esse diagnóstico, né, que depois não foi tão preciso assim, não são os alimentos high sugar, são os alimentos high fat, high sugar, né? Então são esses que o pessoal batia. Aqueles que eram bem mais açúcar e pouca gordura, não batia tanto com o questionário. Então não, é a junção que torna palatável. E aí falaram, será que isso é vício? O pessoal do questionário falava que era o vício em comida. Porque eles têm áreas ligadas à motivação, à busca, sistema de recompensa, né? Tipo, eu comi isso aqui é gostoso, eu quero de novo. E aí você vai se adaptando, né? Pô, isso aqui é gostoso, eu olhei, acabei de entrar aqui, vi de novo, peguei, né? Aí entra o que ela falou. Depois disso entrou uma outra discussão, que não é o vício na comida em si, mas é um vício em comer. Estar se alimentando, tipo os beliscadores, né? Exato, né? Só que aí também tem uma discussão sobre isso, tipo, é uma área que é muito ampla, né? Por quê? Porque é difícil categorizar como vício, porque comer também faz parte da sobrevivência. Não é igual uma droga de abuso, né? Então hoje se discute, não entrou no último DSM, né? Um vício em comer. Não um vício em comidas específicas, muito menos um vício em açúcar. Isso aí não, o vício em açúcar já foi muito bem descartado, né?
Os estudos com animais que mostram isso, que eles mostram? O animalzinho comia açúcar, aí beleza, a gente tirava açúcar dentro de uma gaiolinha. Geralmente eram ratos, né? Colocava de novo. Ele comia ainda mais. Tirava, colocava de novo, depois de um certo tempo. Ele comia ainda mais. Tá viciado. Não. Isso aí é processo intermitente. Vira a mesma coisa em gordura também. Porque, ele não sabe quando vai ter comida de novo. Então vamos aproveitar. Né? Vamos, aproveitar que... Aí falar, liberou dopamina. Isso também é um erro muito grotesco. Liberei dopamina e estou viciado. Você libera televisão, sexo. Você vê que tem vício em sexo, mas enfim. Mas a dopamina, dentre tantas coisas que ela faz, cognição, parte motora, né? Que ela faz não, que ela é fruto de um sistema, não é ela que faz. Ela está ligada numa predição de recompensa e predição de erro, né? Então, vamos falar que você pôs aqui um novo whey, sabor, sei lá, velho, sabor beterraba com peito de peru, que a gente estava zoando, né? Eu falei, isso é horrível. Eu não vou ter um disparo motivacional, que é onde a dopamina está envolvida, para eu pegar e provar, entendeu? Eu não sei se é bom ou ruim, eu não tenho querer, eu não estou motivado a pegar. Eu tomei, gostoso pra caramba. Nisso, a dopamina vai agir como uma predição. Na próxima vez que eu ver, ela dispara, né, junto a outros neurotransmissores, não ela sozinha. Tá ali, meu whey de peito de peru com beterraba. Aí ela dispara, né? Só que vamos falar que você me enganou. Aquilo ali não era um whey de peito de peru com beterraba. Era um wheyzinho de morango. E aí agora eu tomo um verdadeiro. Aí nossa, um negócio horrível. Nisso ela também sinaliza. Predição de erro. Não foi isso. E aí na próxima vez que eu ver, não vai ter aquele disparo. Então ela está sinalizando o ambiente o que seria uma questão de querer, não de gostar. Eu quis, provei, não gostei. Eu não queria, provei, gostei. São coisas diferentes. Aí o pessoal confunde muito isso com vício. Então a dopamina está trabalhando mais numa predição do que tem no ambiente, né? E depois que eu tenho a resposta, ela também vai atuar ali na sinalização de que legal, não, nem tão legal assim, né? Se você pega um cara que tem uma adição mesmo em cocaína, que dispara muito a dopamina, não é que ele gosta da droga, é que ele quer. É diferente. Tem a ver com a expectativa. A ver com a expectativa do barato e também pelo uso contínuo, né? O próprio disparo da dopamina dele fica muito baixo. Aí fica uma vida sem expectativa, sem motivação, né? Aí a cocaína vai manter, por quê? Porque houve uma destruição de receptores, enfim, né? Não é que ele está gostando do negócio. Então, só a gente pensar nisso já quebra a ideia de vício, né? De dopamina é vício. Não. Ela está envolvida nesse ambiente porque houve um downregulation dos receptores, ou seja, os receptores dopaminérgicos se destruíram, e agora o cara precisa do negócio para se manter. Então não foi a dopamina que causou isso, foi aquela ação suprafisiológica, né, de porrada toda hora, né, e consequentemente toda hora está ali em cima, né. Aí o corpo falou, já que estou recebendo tanto, eu vou parar de sinalizar tanto. Aí consequentemente agora ele precisa do negócio para se manter ali, ativo, né, disposto. É tipo assim, não ataca o mensageiro, né? A dopamina é o mensageiro. Não é a causa. É igual falar que insulina engorda. Cara, disparei insulina e engordei. O que te fez disparar a insulina? Foi um milkshake. Não, a insulina está fazendo o papel dela. Ela está sinalizando para você captar para os tecidos. Então, né? Mas o downregulation acontece pelo excesso de dopamina mesmo. Por ter, a sinalização ter sido muito forte, e daí você tem uma... Você desensibiliza os receptores, talvez, de dopamina. É certo falar isso? É incompleto, mas aí entrar num papo de diversos tipos de subreceptores muito amplo, né? Que tem o D1R, D2, tem 5, né? Mais comuns, né? Mas é meio que a ação inibitória dela ali, né? Vai se alterando. Então, na hora que você está limpo, ela não está agindo tão bem. Ela não está sinalizando tão bem a motivação. Então, aquele cara fica mais para baixo, né? Não se sente ali disposto a fazer as coisas, né? Não, porque tava vendo, eu vi por cima também, não estudei, acho que não cheguei a ler, mas tem um artigo novo que ele fala muito sobre isso, que você já ouviu até se você falando sobre isso, você pode até me explicar um pouquinho melhor. Desse negócio de, talvez não tenha o vício, mas o problema é quando você começa a ter esse contato com esses alimentos super palatáveis e o resto dos alimentos acaba perdendo a graça, né? Porque você não tem mais, talvez... eu queria entender se esse mecanismo tem a ver ou não com dopamina. Foi o que saiu na Cell esses dias. Isso, exato. Eu li. Tem a ver com dopamina também, né? Mas o problema que a gente tem na nutrição, por isso eu também comecei a fazer psicologia, é a gente achar que tudo é neurotransmissor e comida, né? Então, por exemplo,
Vamos pensar no nosso caso, nós dois. Bom, eu comia bem ou não quando eu estava aqui? Você via que não, né? Tipo, sobre você, eu não conto essa história. Né? Pastelzinho frito, né? É bom, tem paçoca, né? até hoje no chão aqui, depois eu te mostro as manchas de... Eu fui, mas deixei de minha gordura marca. da paçoca no chão ali, né? Tá. Então, eu estava toda hora me habituando a consumir aqueles alimentos onde a dopamina faz parte disso. Tipo, dava hora do almoço, o paciente descia, eu tinha um disparo dopaminérgico, pô, vou lá no restaurante self-service aqui embaixo, né? Mandar um pastelzinho, uma carninha gorda, né? Então ela fazia isso. O problema é, tipo, isso vai condicionando, vai virando um hábito. Quando você tira isso, você está altamente disposto a descer ali e comer aquilo. E aí você tem que ir contra. Não categorizou o que seria uma adição, porque para categorizar adição, não se fala mais tanto vício, né? Tem que ter alguns desfechos que vão ter importância social e alto dano para o indivíduo e para quem está ao redor dele, né? Ah, mas comer um parmegiana todo dia vai te trazer dano. Não, não vai trazer o mesmo dano que usar realmente uma droga. Então, a gente é uma coisa que é mais um espectro, sabe? Pô, eu tô num dano aqui, bem diferente de um dano aqui, né? Só que aí, por exemplo, eu continuo achando um bife à parmegiana gostoso. Eu continuo olhando, tipo, eu desci a rua aqui, eu falei, meu, aqui de sábado tem o pastel mais gostoso que eu já provei. Até escorre uma babinha, né? Só que a gente ia competir, né? No final do ano. Ela vai um pouquinho antes que eu e eu vou tentar ir depois, porque eu preciso de mais condicionamento. Você tinha falado de 5 anos, baixou pra 2, o que é? O quê? Você falou que em 5 anos você ia competir. Não. Era zoeira? Não, 5 anos atrás que eu tava aqui. Tá. Não, imagina. Aí o cara tá bem mal, né, pra competir daqui 5 anos. Então, não, pensei em 2018, atendendo aqui. Legal. Né? Isso aí também traz um caráter motivacional. Então, isso aí a gente vai tomar uma tomada de decisão. Você vai ter partes do córtex que vai falar, porra, aquele pastel é muito gostoso, mas vai ter uma outra parte, que é a parte mais inibitória, que vai falar, beleza, o pastel é gostoso, mas e a competição? Então é meio que um cabo de guerra. Na obesidade, por exemplo, essa parte que atribui mais valor hedônico, de palatabilidade, que é mais gostoso, fica mais ativa, está disparando mais. E a parte mais inibitória fica mais para baixo, entendeu? Então, para o paciente com obesidade, é mais difícil o autocontrole. Então, não é que viciou, é que ele criou um hábito, ele mantém essa consistência, ele não tem fatores motivacionais para trocar esse hábito e, ao mesmo tempo que aquilo para ele é mais difícil de inibir. Esse comportamento alimentar é que a gente chama de hiperfágico, né? É mais difícil de inibir. Por quê? Porque ele vê um valor muito grande ali. Né? Então, esse córtex aí, que é a parte órbito frontal, né, um pouquinho mais aqui, tá colocando muito valor hedônico ali, muito valor de, pô, isso é gostoso, isso vale a pena, isso faz meu dia valer a pena, né? Enquanto que o emagrecer, melhorar alguma capacidade cardiorrespiratória, cardiovascular, não tá fazendo tanto, entendeu? Então, essa é a grande guerra. Mostrar pro cara que, não, sei que isso é gostoso. Também concordo, né? Mas isso aqui importa mais para você, entendeu? Então, quando a gente fala de comportamento, é quais as ferramentas que esse cara vai entender que ele mudando o estilo de vida dele, ele vai ter uma importância tão grande ou maior do que não mudar, né? Esse que é o BO. Eu faço terapia, sei lá, 9 anos, eu vejo ele fazendo isso comigo no dia a dia, assim, para as coisas da vida, assim, não só para alimento, né? Sim. Na verdade, para alimento a gente não fala muito de alimento, mas às vezes existem 2 caminhos, assim, eu sei que, putz, aquele ali vai ser melhor e tal, ele começa a mostrar, pô, então siga esse caminho, mas veja os valores, explora esse caminho para você entender o que ele vai te trazer de reforço positivo, ele fala de reforço positivo e negativo, tem um pouco nessa linha, assim, ou nada a ver? Tem um pouquinho, né? Quando a gente fala de reforço positivo e negativo, é mais a linha behaviorista, né? Comportamental, né? Que a TCC aborda bastante. Comportamento eu já penso em behaviorismo, não necessariamente. É que tem outras subdivisões, né? Tem outras divisões que são mais dialéticas e a que eu mais gosto, que seria uma de aceitação e compromisso, que é um pouquinho mais contextual. Então, não existe isso de este caminho é melhor ou este caminho é pior. É você aceitar que alguns caminhos vão ter consequências que você não pode mudar, mas ao mesmo tempo você vai se comprometer a melhorar aquilo que você pode mudar, né? Então essas novas terapias de terceira linha, né, como a ACT, a DBT, né, elas expandem um pouquinho mais o raciocínio. Não é que a outra está errada, entendeu? É que é um pouquinho mais contextual para o indivíduo. Por exemplo, né, hoje a gente vai almoçar na minha mãe. Jantar. Né? Jantar, já passou o almoço. Não sei nem que hora que vai não ser lançado o vídeo, mas enfim. Enfim, agora, pessoal, já é 17h26. E a gente vai levar marmita, né?
muita gente olharia isso, né, falando, isso é um comportamento disfuncional, porque você está socializando, como é que você leva a tua própria comida? Só que a gente não pode olhar de uma maneira assim, porque tem que olhar como eu entendo e como que eu vejo isso. Para mim é um comportamento funcional. Esforço também e flexibilidade cognitiva, né? Exato. Então, por exemplo, para mim vale a pena. Eu não deixei de socializar, não deixei de ver minha família, né? Mas para mim vale a pena manter ali na dieta porque tem o campeonato que eu quero ir bem. É diferente de ela chegar ali e falar, não vou comer com os seus pais porque a comida é muito gordurosa e se eu comer uma vez vai estragar todos os meus resultados. Não é isso, né? Isso é um pensamento dicotômico. Ou, se eu comer lá, a gente vai voltar e eu vou fazer 3, 4 km de esteira. Não. É um pensamento tipo, eu quero me manter na dieta. Porque eu vou sair amanhã, e amanhã eu já planejei sair com os amigos, né? Então agora eu prefiro levar uma marmita e aproveitar o resto do ambiente, que é a família, a interação, enfim, né? As tretas familiares, sempre bom, sempre legais. Então não dá pra gente categorizar um comportamento disfuncional sem avaliar o contexto. E o contexto não envolve só a situação, mas a percepção do indivíduo sobre a situação. Pra mim isso não é um esforço, sabe? É uma rotina, assim. Já levei marmita pra vários lugares. Mas, sei lá, pede pra um paciente do nada, que tá mudando agora os hábitos. Agora, sempre que tu sair, tu vai andar com uma marmita. Às vezes a pessoa, vai achar isso o maior castigo. Vai ser a pior coisa. Inclusive, eu já vou aproveitar esse gancho pra puxar outra pauta, assim, né? Porque eu acho que existe... Talvez não existam as linhas da nutrição, né? A linha, é uma só, é baseada em evidências, tudo, beleza? Mas assim, quando a gente vai comunicar em mídias sociais e falar que, eu odeio falar Instagram porque eu acho que é difícil, você acaba tendo que dar conselhos generalistas, assim, que, você acaba comunicando com pessoas que você não queria usar aquela comunicação, não queria falar, dar aquela informação para aquele tipo de pessoa e tal. Eu falo, aquilo não vai cair bem pra outra pessoa, mas vai cair bem pra outra pessoa. Enfim, quando a gente fala em, falar pro paciente levar uma marmita, alguma coisa desse tipo... Você acha que existem, talvez, 2 mundos diferentes, assim, que dependendo do tipo de paciente que chegar na sua clínica ou do que você quiser, o público que você quer atingir ali, que uma coisa é você querer lutar contra a obesidade, o paciente que está lutando contra a obesidade, ou que nunca fez exercício, resolveu mudar os hábitos de vida dele, e que, não chega a ser obeso, mas quase obeso, e com um cara que, sei lá, ele quer participar do campeonato, ou, sei lá, eu recebo bastante, meninas que querem sair de 23% para 17%, ficar com um shape de blogueira, é botar o shape, né? Acho que de um lado a gente tem o botar o shape, do outro lado a gente tem, controlar a obesidade, exato. E esse cara levar um dia uma alta e, ele sabe se virar sozinho e tal. Será que talvez, você acha que o contexto da marmita, por exemplo, talvez não se aplicaria jamais para esse caso aqui, né? Ou não? Você acha que, você entendeu a minha pergunta? O que quer dizer? Então... Isso aqui. E isso pensando até assim, na forma como a gente às vezes comunica no Instagram. Será que eu não tô... Eu tô falando com o pessoal que eu quero comunicar que seria importante levar uma marmita, etc. Mas será que o obeso do outro lado, que não vai servir pra ele não vai acabar entrando nessa... Uma neura disso é muito difícil, de 880, exato, não é pra mim. Ou pegar, vai evitar um nutricionista e vai acabar prorrogando um problema ali. O que você acha? Eu acho que é muito de conversar e conhecer minimamente a pessoa. Esses dias eu tava conversando com uma paciente dele e ela falou assim, eu não aguento comer toda a comida da dieta, então eu tô comendo só uma porção de fruta, nem te contei isso, só uma porção de fruta que você postou isso, achei legal. Aí eu falei pra ela assim, tu não tá aguentando, mas tem ali na tua dieta 100 calorias de doce que é opcional. Que tal a gente tirar isso e priorizar as frutas, porque tu precisa, expliquei tudo pra ela. E aí ela me falou assim, Pietro, olha só, a verdade é que eu nem como esse doce que tá opcional. De todo esse tempo da dieta eu comi 1 ou 2 vezes no máximo, mas eu preciso saber que eu posso comer. Pra ela faz diferença ela saber que é possível, entendeu? Ela tem uma questão bem... Não pode se sentir privada. Ela não funciona tendo essa sensação de privação. Então, assim, eu acho que é muito de tu conhecer, porque o meu primeiro reflexo foi falar, não, peraí, tu não tá aguentando comer, mas tu tá priorizando o doce, sendo que tinha outras coisas que tinha que priorizar, então... E aí, é muito isso, assim, de conversar. Tem outros pacientes que precisam emagrecer um monte, e eles falam assim, eu não quero que tenha opção de doce, porque se tiver opção eu vou comer um monte, então eu não quero nem pensar que eu posso, entendeu? E aí funciona, a pessoa vai perdendo bastante peso, realmente ela prefere estar restrita, assim, pra ela funciona melhor isso. Outros já é totalmente diferente, então acho que
Eu me arrependi de não ter conhecido melhor essa paciente antes, tipo, perguntado mais, assim, como que é a relação dela tendo aquele doce opcional na dieta, antes de falar, não, troca, não sei o que, sabe? Acho que é muito isso, de tu ter que conhecer bem antes, tentar ter uma conversa sincera, assim, sabe? Eu atendi uma que entra bem no que eu quero falar, que também entra nas terapias de terceira onda, né? Que a gente vai juntar o A, que é o indivíduo, o B, que é o indivíduo, e agora a gente faz mais uma coisa, que é o quê? O que o B significa para o A, né? E por que o A faz o B e ele espera um resultado, que é o C. Por que ele faz isso? Então, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela falou para mim, ela já tá magrinha, né? Tem um shape atlético, né? Teve alguns comportamentos ali transtornados, né? E ela falou, eu sei que eu não deveria querer emagrecer. Qual que é a nossa resposta? A pessoa está magrinha, ela não deveria querer emagrecer. Mas eu não concordo com isso. Por quê? Porque aí está colocando uma negação em algo que ela deseja. A questão não é ela querer emagrecer. Qual que é o problema dela falar, eu tenho 12% de gordura e eu quero ter 9%? Isso não vai gerar um risco clínico. A questão é que ela não deve querer emagrecer gerando dano. Mas ela pode querer emagrecer de uma maneira saudável, entendeu? O pessoal hoje subvaloriza demais, entre aspas, a estética, falando, você não tem que fazer por estética. Mas a gente tem uma autorrepresentação que é importante, contanto que ela seja fidedigna com a realidade, né? Não gere ali uma distorção de imagem. E eu falei pra ela, mas por que você não pode querer emagrecer? Ela, porque minha psicóloga me disse que não. A psicóloga disse que não? A psicóloga falou pra ela, né? Eu falei, tá, mas ok, né? Mas qual que seria o problema disso, né? É lá que eu tenho que me alimentar mais e fazer um booking, né? Pra eu realmente vencer esse comportamento. E eu não concordei. Por quê? Porque o problema não é ela querer emagrecer, é a forma como ela se culpa por querer emagrecer, entendeu? E aí, como ela quer emagrecer muito, tá toda hora pensando nisso, ela tá toda hora naquela restrição cognitiva de eu não posso fazer isso, se eu fiz isso eu tenho que fazer outra coisa. Eu não deveria querer, mas eu continuo querendo. Não, pode emagrecer, só faz de uma maneira saudável. Entendeu? Aí a gente entra na tua pergunta, né? É muito difícil essa comunicação, porque no Instagram a gente não consegue entender o indivíduo como ele é, né? Qual seria um problema de um paciente com obesidade levar a marmita para jantar? Se para ele isso tem uma função, qual que é a função? Não é só emagrecimento, é autocontrole, é automonitoramento e planejamento. Tudo isso é importante para a manutenção. Não é que ele precisa levar a marmita. Às vezes, se ele levar a marmita, isso vai trazer uma sensação de privação muito grande, porque ele ainda condiciona o evento com consumo calórico, né? Com ali a palatabilidade. Mas se ele começa a condicionar um outro aspecto, que é tudo isso, a gente reforça também. Vamos reforçar teu planejamento, teu automonitoramento. O tanto que você conseguiu sair de casa e você não levou a socialização apenas para fins gastronômicos. A gente consegue socializar sem comida. É que a gente está habituado toda hora a ter comida ali, né? Ter alguma coisa. Mas a gente consegue socializar, né? Você nunca foi, sei lá, num parque de diversão e ficou horas na fila, ficou passeando e falou, só depois de umas 3, 4 horas, vamos comer alguma coisa. Né? A gente consegue socializar sem comida. Vai num museu, por exemplo, aquelas suas viagens malucas ali, né? Não tinha comida ali toda hora, né? E tava ali fazendo um negócio que para você é legal. Então depende muito da interpretação do paciente. Só que tomando muito cuidado para não falar, categorizar em certo ou errado, entendeu? Porque às vezes você pode criar algum tipo de dano, tipo, não, você não deveria querer isso. Você não deveria querer comer com seus pais. Não, depende, né? Isso vai trazer algum dano? Você está repetindo isso daí? Essa repetição está fazendo uma dieta mal feita, hipercalórica ou em desacordo com seus objetivos e valores? Então, ok, então vamos diminuir. Não causa. Uma vez na semana para você é muito importante. Cara, perfeito. Então é isso que a gente vai buscar, entendeu? Então, eu tava pensando, qual que é o problema de um obeso levar uma marmita e tal. Eu acho que o problema, da vez você vai ver, na verdade, era que ele reincide lá na frente. E, sei lá, você vai até me ajudar, talvez, a esclarecer. Assim, tem muitos casos que eu pego de obeso que reincidiu. Só que lá atrás, tipo, sei lá, ele já teve 3 grandes oscilações de peso na vida, assim. E a primeira delas, que foi a mais forte, assim, de repente ele fez, a gente até já entra em outro tema, ele fez uma low carb, por exemplo. Ele fez uma cetogênica, perdeu, sei lá, 15 quilos. Aí ele reincidiu, dele teve uma outra forma, de uma outra forma depois, só que daí ele só perdeu 10, depois ele teve reganho de novo e tal, né? Deu essas 3 grandes oscilações, e quando ele chega em você na clínica, você tenta
usar de todos esses mecanismos e, pô, tentar de alguma forma moldar o comportamento dele, mostrar pra ele que existe essa cota de, puta, uma vez na semana, teria tudo bem, dentro do cálculo dietético ali e tal, o cara não acredita que desse jeito ele vai conseguir emagrecer. Às vezes ele até tenta, mas depois de umas 2, 3 semanas, como ele não tá no ritmo esperado que ele teve lá da primeira vez, ele pega e desiste, porque ele fica achando que, putz, não vou nem falar assim que ele ficou condicionado, mas de repente ele aprendeu que tem que ter o resultado X. Tem que passar por uma aprovação, tem que passar por um sofrimento e não pode ter carboidrato, e aquilo parece que é uma coisa inconsciente, assim, o cara sempre acaba voltando nessa. Tem vários pacientes que são desse jeito. E depois de 8 meses, sei lá, eles voltam em mim de novo, putz, eu tentei por conta de novo tirar o carboidrato, daí agora eu tô voltando em você, e fica nesse vai e volta, entendeu? Eu tenho medo, assim, de repente ensinar o paciente de uma forma errada, entendeu? Fazer ele emagrecer perder peso de uma forma muito rápida, com essas restrições de falar, pô, você tem que levar mais marmita, se tirar exato. E daí ele aprendeu aquilo, depois que é difícil de desaprender, entender que, pô, não precisa ser necessariamente dessa forma, principalmente para manutenção a longo prazo, entendeu? Sim. Tem 3 bases para manutenção do emagrecimento, né? Automonitoramento, por isso que a gente trabalha com os relatos dos pacientes e com planilhas específicas, cada um tem sua planilha, não é uma coisa para todo mundo, né? Autorregulação. Autorregulação é o que a gente está fazendo agora na viagem, né? A gente está viajando, pô, como nós dois temos o foco na competição, a gente precisa de uma autorregulação maior. Diferente, a gente está falando, não, agora, né, passou a competição, vamos pegar mais leve, vamos conhecer alguns restaurantes e tal, não tem problema. Também, de uma maneira saudável, ok. E expectativas realistas. Tudo isso a gente trabalha na primeira consulta. Então, se atender um paciente que ele perdeu 15 quilos, depois perdeu 10, para mim a questão é deixar claro, ó, se você fizer esse caminho aqui, você vai perder mais do que esse. Não tem um certo ou errado, a não ser em condições clínicas específicas, sei lá, uma pancreatite, né? Mas esse aqui, você vai chegar mais rápido, só que você vai ter que manter. Esse aqui vai ser mais tranquilo, mas você vai levar mais tempo. E vai ter que manter igual. Essas 3 coisas vão ter que estar alinhadas. E é aí que a gente vai entrar na ideia de, mas eu esperava mais. Por que ele esperava mais? Porque para ele é um esforço cognitivo muito grande. Quando a gente trabalha, é um esforço cognitivo muito grande. Não é um esforço só de fazer a dieta, mas lembra que eu falei do córtex orbitofrontal, aquilo ali parece muito mais gostoso. Então, falar não para aquilo é muito difícil, entendeu? E a tolerância ao estresse não influencia nisso? Exato, boa. Tem também a tolerância ao estresse. Ele não está com uma grande tolerância ao estresse. Você viu a fome que a gente estava no carro, né? E a gente manteve até o fim. Porque eu falei, eu prefiro tolerar esse estresse, tolerar essa fome, chegar e comer minha comidinha bonitinho, do que sair totalmente e falar, pô, eu vacilei, né? Tô me preparando, né? Eu tenho que me planejar melhor. Devia ter planejado desde o início, né? Pra não chegar e falar, pô, já cheguei no carro, já almocei. Mas enfim, se esse cara também não tolera bem o estresse, vai ser mais difícil. Então não é a grande questão de, eu tive resultado rápido antes e agora eu espero o mesmo resultado rápido, senão não vale a pena. A questão é, vamos trabalhar com expectativas realistas e eu consigo tirar 10 quilos de um cara com 120 em um mês. Claro que não é só gordura, né? Mas dá pra tirar. Assim como eu consigo tirar 3 ou 4. Tem certo ou errado? Não. Muitos, quando chegam na clínica, eles chegam empolgados, né? Voltei no Nutri, agora vai. A questão não é jogar um balde de água fria. Mas eu trabalho muito com aquelas formas de predição de emagrecimento mais realistas, modelo dinâmico. Eu falo, primeiro mês você pode perder aqui. Só que uma coisa também importante que eu noto que alguns pacientes até queriam desistir porque não bateram peso, é que eles mudaram o estilo de vida. Eles começaram a treinar mais. Quando a gente treina mais, eu volto a treinar, o que acontece? Ganha massa magra. Ganha massa magra. Não o músculo em si, né? Mas a massa magra. E muitas vezes o peso fica quase no estado estacionário. Então, a gente vai buscando métricas para o paciente ver valorização. Quais são essas métricas? Depende do que é importante para ele. Muitas pessoas que buscam emagrecimento, eu falo, vamos medir circunferência abdominal. Você não vai ganhar músculo aqui, expandir teu abdômen. Aí a pessoa fala, meu peso não está caindo. Teu abdômen caiu? A gente atendeu, né? Uma que o abdômen caiu 10 centímetros, né? Acho que para mulheres isso é ainda mais importante, né? Porque o nosso peso flutua muito. Menstruação, estresse, constipação, né? E aí ela perdeu 10 centímetros. E ela falou, mas meu peso não mudou. Eu falei, cara, que bom que não mudou, né? Falei, tira foto pra mim, no mesmo ângulo, mesma luz, mesmo horário, pela manhã, em jejum, que a gente vai comparar. E tava outra pessoa, você imagina, 10 centímetros, tipo... Acho que era 85 que ela tinha, né? Para 75, foi alguma coisa assim. Então, o que a gente fez? A gente não colocou o caráter de solução apenas no peso.
né, que é o que ele está olhando. A gente encontrou outras questões. Tem que ser só circunferência de abdômen? Não, é só uma ideia, né? Tem outros que mandam dobras. Mandam dobra, tem outros que mandam peso, performance na academia ou planilha de corrida. Tem outros que mandam autorregulação frente, sei lá, a pessoa trabalha no ambiente obesogênico. Hoje eu não sei da dieta. Paciente com transtorno alimentar. Eu peço para monitorar e me falar. Quando você teve essa frequência? Às vezes a pessoa nem fez uma dieta restrita, tem que emagrecer também, por questões clínicas. Não emagreceu, só emagreceu 2 quilos. Só que ela conseguiu diminuir muito a frequência ali de episódio de compulsão. Cara, isso é uma puta vitória, entendeu? Então não tem uma regra de, não vou bater o peso, então isso vai ser um problema. Na verdade, a gente tenta tirar a atribuição apenas do peso. É claro que isso é muito difícil, que a pessoa foi a vida inteira condicionada que peso era um marcador principal. Então, a gente tem que mostrar com exemplos que sejam fáceis para a pessoa entender. Não é você falar que vai aumentar glicogênio, e aí vai ter insulina, que vai puxar sódio, né? Que aí não vai entender nada, né? Mas a gente tenta deixar claro que, olha só, um exemplo que eu uso muito com o paciente. O que você prefere? Você prefere perder 10 quilos totais, sendo 8 quilos de gordura e 2 quilos de massa muscular? Ou você prefere perder 7 quilos só de gordura? A pessoa fala, só 7 de gordura, né? Aí eu falei, então você prefere 7 do que 10? Aí a pessoa começa a pensar, é verdade, né? Tem razão. Isso pode acontecer? Não de massa muscular, né? Porque, a pessoa tá caindo, né? Sim. Mas de massa magra dá, né? Que aí vai água, vai glicogênio. Então, com esses exemplos, torna mais fácil a gente sair um pouquinho da nossa linguagem muito bioquímica, né? Muito fisiológica. Né? Sim. Felipe, então me explica, até que ponto que é papel do nutricionista tomar algum tipo de iniciativa ali, ou faz parte do trabalho dele na hora de modular ou tentar atenuar ou um transtorno. Na verdade, curar o transtorno, que é errado falar curar, né? Uma remissão. Uma remissão, exato. Na verdade, isso não é bem o papel do nutricionista, né? A gente vai ajudar em algumas condutas ligadas à alimentação, visão dicotômica, né? Planejamento dietético, até porque a fome também... É importante ter a bagagem, certo? Para você poder... Quebrar algumas crenças irreais sobre alimentos e sobre a própria composição corporal, né? Mas a gente não vai usar ferramentas da psicologia, por exemplo, né? Ferramentas próprias de um terapeuta, porque muitas vezes o paciente tem um transtorno, que agora a gente conversou, não começou na alimentação, né? Ele pode ter inclusive um episódio de ansiedade, que acaba tendo um comer mais ligado a isso, como uma busca ali por diminuir esse episódio, né? Um afago. Quem vai tratar isso é o terapeuta. Né? É bom deixar bem claro. O nutricionista tem um papel ali relevante, principalmente na questão do planejamento dietético, planejamento ali ao longo do dia, monitoramento, né? Mas quando nós temos transtornos ligados a diversas condições, etiologias que não cabem na alimentação, quem vai tratar isso é o terapeuta. E muitas vezes também é importante a psiquiatria, né? Então temos fármacos também que são importantes, que a gente não pode negar. Claro que hoje a gente tem uma cultura de usar um medicamento, né? Vou usar um fármaco. E a gente parece que o pessoal pensa que ir no psicólogo é coisa de louco, eu não vou. Bem pelo contrário, né? Eu digo que hoje boa parte das pessoas se beneficiam com a terapia mesmo, com o psicólogo, né? Então parece que o pessoal procura uma solução onde não é realmente o local para essa solução. E para terminar, voltando à parte de medicamentos em si, né, temos fármacos úteis, não quer dizer que todo mundo tenha que usar, só que infelizmente eu vejo muito na clínica, né, médicos sem um gabarito suficiente, passando Venvance para todo mundo, fazendo diagnóstico errado, não tendo apoio de um terapeuta capacitado, né, eu já peguei paciente que passou em médico aqui em São Paulo que ele prescreveu Venvance em dose alta para emagrecer a paciente. Paciente saudável, que só queria sair de um sobrepeso para... Qual que é a especialidade que era do médico? Pode falar. Oftalmologia. Oftalmologista, entendi. Então, né, você vê que a gente tem que ter um bom senso. Então, não é só procurar o profissional, é procurar o profissional certo. E saber que cada um vai ser apto na sua parte, né? Na parte que estudou, na parte que realmente detém conhecimento. Acho que vale fazer um parênteses aqui, que o Venvance, pra quem não conhece, é um remédio para déficit de atenção, mas que tem esse uso off-label para emagrecimento, mas que, eu não acho que seria melhor fazer o acompanhamento talvez com um psiquiatra ou neurologista junto do endócrino se ele quer usar essa ferramenta, né? Exatamente, né? Porque ele tem outras atuações neurotransmissores, né?
que geram um Se a pessoa já cuidado carrega bem uma grande. mania, alguma coisa mal diagnosticada, algum transtorno mal diagnosticado, pode potencializar, né? E nesse caso dessa paciente, ela nem entrava nos critérios para usar realmente, né, Não era obesa, medicamento. Não tinha nenhuma doença crônica que a obesidade iria influenciar, hipertensão, diabetes tipo 2, estetose, não. Era só uma paciente que tinha uma gordurinha aqui mais central, que quase todo mundo tem, né, e queria perder. É diferente de uma paciente que traz um transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, né? Episódios recorrentes, grandes danos ali no estilo de vida dela, que nesse caso nem entra tanto o nutricionista. Entra mais o terapeuta e o psiquiatra, né? Aí a gente fala, quando a gente tem um melhor controle desses episódios, aí entra o nutricionista ali também com uma maneira, né, dela trabalhar melhor a relação com os alimentos. Tu mesmo já dispensou pacientes, né? Tu falou, não vale a pena gastar comigo agora. Exato. Com um terapeuta. Eu não tenho o que fazer agora. Peguei um paciente que ele tem um episódio de autossabotagem muito grande. Ele emagrece e aí depois ele traz que ele não merece esse emagrecimento por diversas questões da infância dele, da relação com os outros, né? E eu falei para ele, não é para você fazer mais a dieta para emagrecer, porque você vai ficar sempre nesse ciclo. Então, na consulta eu cobro o retorno também, né? Eu falei, pega o dinheiro do retorno, gasta num terapeuta bom, vou te recomendar alguns, né? Que primeiro a gente resolve essa questão de autorregulação, onde você entender por que você tem essa ideia de não merecimento do resultado. Depois de tudo isso, volta para a dieta. Você vai ter resultado com a dieta, mas a questão não é ter resultado, é por que você tem isso de eu não mereço isso daqui, eu mereço realmente reganhar todo o peso porque eu não sou digno. São condições que eu não posso entrar como nutricionista. Né? Daqui a alguns anos, como psicólogo, eu converso com ele, né? Mas agora não cabe a mim. Bom, já que você já soltou seu veneninho ali de leve, a gente teve uma treta que foi levantadinha aqui de leve, a gente jogou a bola. Então agora a gente vai pro nosso quadro Caixinha da Treta. Compilei aqui diversas tretas suas, Felipe. O Felipe é conhecido pelas tretas dele, inclusive a Pietra também tretando nesse mundo das tretas. Tem treta dela aqui também. Se a gente não abrir nenhum seu, eu vou abrir na marra os seus depois. Tem uns 30 papéis aí, né? Tem. Coisa boa. Exato. Coisa boa. Tá. Tinha mais também, mas não ia caber até aqui. É pra pegar um. Você escolhe um e a gente vai falar sobre essa treta. Tá, qualquer coisa aqui. Polemizar esse programa. Posso pegar esse? Pode. Minha letra que você não entendeu. Deixa eu ver aqui. Droga, olha eu, Rodão. Eu tomando processo. Processo sem ele, viu? Não eu. Puta. Vamos lá. Era bem que eu queria. Vamos falar da categoria, talvez, e não do fabricante. Da marca, vai. Vou tentar amenizar que pra mim. São aqueles cafés enigmáticos, né? Poderosos. Hiper, super. Os cafés de R$120. Exato. Solúveis. Né? Bom, estava escrito ali, então, dos super cafés em geral, né? Foram específicos com algumas marcas, mais de uma, mas nunca citei as marcas em si. Sim. Ô, louco, tem foto da marca no teu post, teve? Nunca citei. Nunca citei. Ok. Eu apaguei o nome. Não, mas porque eu não acho. É que é a marca que mais se destaca, que aqui tem a maior parte do mercado ali, mas tem várias outras marcas que imitam essa fórmula e tem dominância dessa fórmula. Sim, é o comum, né? Qual que é a ideia desses super cafés, né? É colocar suplementos, né? Que teoricamente turbinem teu cérebro. Essa é nootrófico. Não faz o menor Eles sentido. apelam pra cognição e performance. E aprendizado, né? Então não é só pra um lado. E aí eles colocam colina, porque você tem um neurotransmissor chamado acetilcolina que ajuda na cognição. Não, tá errado, é igual falar da dopamina. Eu aprendi alguma coisa aqui, a colina vai sinalizar, não foi ela que me fez aprender. Ela só faz parte do processo de aprendizado. Não, ainda assim, muito difícil ter uma carência de colina. Assim, esse problema só se tiver faltando colina mesmo. Não, talvez uma nutrição parenteral de longo prazo, mal feita, então, né? Quanto mais, melhor ainda por cima. Não precisa nem falar da sinalização. Só que se fosse assim, eu ia tomar gemado, né? Inteligente. Pronto. Tem TCM também, que falam que melhora a performance, não melhora. TCM que é triglicerídeo, cadeia médica, é uma gordura saturada, diga-se de passagem. É uma gordura saturada, ela tem um papel de gerar energia mais rápido, mas, cara, quando você está treinando,
né? A maioria das pessoas que mais tem é energia disponível. Você não pode ter disposição. Mas energia, caloria, você tem uma reserva energética corporal. Você tem glicogênio, né? Que é uma reserva de glicose que você tem no seu músculo, por exemplo. Então, mas eu preciso de um pré-treino. Você pode usar um pré-treino em algumas condições específicas, como um treino de longa duração, né? Ou para não sentir fome durante o treino. Mas energia disponível você tem. Ou para aumentar a performance em casos muito específicos, onde a gente usa mais carboidrato, né? Não a gordura em si. O que mais tem lá? Tirosina. E tirosina, o que ela faz? Ela é precursora da dopamina. Só que quando a gente fala de dopamina, né, a gente tem nossos neurônios. Temos, aqui eu tenho um neurônio e aqui eu tenho outro, né? Aí, eu estou motivado a comer uma pasta de amendoim, né? Beleza, eu vou lembrar da pasta, eu vou comunicar. Por projeções dopaminérgicas, a dopamina desse cara para esse cara aqui. A dopamina, que saiu daqui para cá, ela veio da tirosina. Então, mais tirosina, mais dopamina? Não. Por quê? Porque essa tirosina que formou a dopamina está ali faz muito tempo. Ela está presa nesse neurônio em vesícula. É como se fosse um pequeno saquinho aqui. Então, você ingeriu a tirosina. Beleza. Só que ela não veio para cá, cara. A tirosina que fez dopamina já está aqui faz muito tempo. É tipo essa tampa aqui. Aí, não foi essa que você ingeriu. Até porque seria um problema, né? Ter um excesso de dopamina. Então eu errei a dose do suplemento. Aí eu vou ter um efeito ali de uma anfetamina. Acho que a grande questão é, se coloca lá tirosina, desempenho cognitivo. Se você jogar isso no Google, vai aparecer todo o mecanismo que tem, só que não necessariamente porque você ingeriu, é tipo a L-carnitina. Exato. A L-carnitina in vitro na célula tem o papel dela. De queimar gordura. Exato. Não quer dizer que se tomar mais, ela vai parar lá não vai parar no dela, músculo, no coração. Quanto mais melhor. Exato. Não. E como é que foi? Era com uma blogueira? Era com a marca? Como é que foi? Foi uma treta específica ou foi treta generalizada que vocês falaram do produto? Muita gente começou a divulgar. Tipo, quando esse produto foi lançado, eles pegaram várias influências. Aí muita gente começou a divulgar. E aí ele quis fazer um post falando sobre todos os ingredientes do produto e a tabela, né? A gente focou muito na hora de escrever o post na tabela em si. Porque o mais apelativo, o mais interessante dali é a cafeína e não tinha praticamente nada de cafeína. Era 80 miligramas, acho que é. Não, era 30, 40. 30, 40. É, a primeira versão. Tem do café, né, natural, e tem adicionada, né, de cafeína anidra. Que deve ser 30 e 40. Mas o total tava cafeína total. Cafeína total. Na Cafeína primeira... total. Mas aí você contabiliza natural, né? Porque não dá pra você saber quanto que vai ter no café. Mas, então, Sim. enfim, Mas daí entendi, é pouco adicionado. Um pré-treino teria muito mais. Uma cafeína em cápsula... 210, bem mais barato. Um energético teria mais, exato. 210 miligramas de cafeína num pré-treino é bem mais barato e vai ter o efeito de performance. Claro, tem bons e maus respondedores, né? Então a treta foi mais esclarecendo. Só que, claro, né? Money talks. Então, sim. O pessoal ganhava cupom para divulgar, né? É um produto que tem um baixo custo de produção e vende por um custo lá em cima, porque está repassando para um monte de gente divulgar. E aí, consequentemente, quando eu fiz isso, né? Muita gente falou, mas eu sinto que funciona. Isso não é argumento. Se for assim, todo suplemento funciona, porque todo suplemento vai ter alguém falando, isso funciona. Eu tomei extrato de pé de cabra, me sinto bem, então funciona. Não, isso não é argumento. Mas né? não quebra o jejum metabólico. esse foi o mais argumento, assim. Prazer, cinismo lá. Muito bom. Foi isso, né? Mas não virou processo. Então. Não, só dando meu tapinha técnico no negócio, que é tipo desenvolvimento de produto que eu entendo e tal, etc. Acho que hoje em dia eles têm um grande problema com o TCM, principalmente, porque nada ali é deletério também, vai. Talvez seja, não vale o que custa para os clientes. Preço. Não vou trazer nenhum benefício, mas talvez o TCM, a gente pode até alegar que seria deletério por ser uma gordura saturada, que se você, quanto menos melhor, porque você já vai consumir outras fontes de gordura saturada, você tem uma cotinha diária ali, que seria da recomendação diária, né? Se não me engano, ele tem uns 5 gramas mais ou menos de TCM. Acho que 4, 5. Mas hoje em dia eu acredito que esse seja o maior problema que eles estão enfrentando, assim, de talvez o TCM vai trazer uma coisa negativa, só que você tem que manter o TCM para poder mascarar o sabor dessa cafeína anidra adicionada ali, entendeu? E por isso também que é tão baixa a cafeína, que eles ainda querem provar que o negócio é gostoso, falar que é um sabor, e das coisas mais difíceis que tem que saborizar ali na fórmula é a cafeína, né? E o TCM dá uma mascarada nessa cafeína, ele meio que engloba a cafeína ali e passa mais fácil a impressão de ser um negócio mais gostoso, ele vira quase um cappuccinozinho, entendeu? E ele é rico em vitaminas do complexo B. Exato. São muito difíceis. O todinho também é, pode tomar um todinho nesse calzinho. Uma fatia de pão tem. Exato. Mas isso é brincadeira. Vitamina do complexo B, com exceção da B12, meio que tu acha muito. Essa já vai render. Pega outro.
Quer pegar uma? Pega, exato. Quem sabe não pega dela mesmo, se não tiver... Gente, o que tá escrito aqui? Ah, dieta carnívora. Putz, Essa é boa. Tá, da dieta carnívora, primeiro, qual que é a premissa, né? Tem muitas dietas que são úteis, né? Que são realmente válidas em algumas condições. Não é o caso da carnívora, que é uma dieta totalmente estúpida. Porque ela exclui alimentos de origem vegetal, seja quais forem, né? Porque falam que os vegetais, eles produzem compostos tóxicos para os humanos. O que é verdade. Se você for comer, de repente, uns 15 quilos de vegetal de uma vez e não cozinhar, né? Talvez seja um pouquinho tóxico, mas não é o que a gente faz. A gente cozinha, a gente não come tanto assim, a gente lava, né? Já existe fogo. Exato. Então, né? Essa ideia de, são compostos tóxicos, né? Não faz sentido bioquímico por causa que são traços, basicamente, né? E mesmo alguns têm um pouquinho mais, tem no feijão, né? Algumas toxinas das plantas, entre aspas, né? A gente sabe que a gente não vai comer feijão cru. Tem os fertilizantes nutricionais lá. Fitato, oxalato, enfim, né? E nem é tóxico do tipo, você vai comer e vai morrer. É que interfere no metabolismo de cálcio, de ferro, mas nada demais, né? Na verdade, o efeito final é positivo, né? Até pela própria cocção. E a dieta carnívora fala que não, que isso aí faz mal, que você tem que comer... Você tá falando de uma dieta carnívora muito bem explicada, realmente nem eles dão isso, ainda tá... Tô tentando embasar de uma forma, eu fui no âmago do negócio, né? E aí eles falam que não, que você tem que comer carne mesmo, porque carne tem todas as vitaminas, aí você te deixa forte. Te deixa forte, né? Na verdade, para você ter todas as vitaminas, você precisa comer mais vísceras, né? Você tem a própria vitamina C e bastante víscera, né? Porque tem vitamina C nas vísceras, acha? Tem vitamina C. Tem traje de vitamina C. Isso eu não sabia. Pior que tem. É um dos argumentos deles de vitamina C também, né? Claro que você não vai comparar a vitamina C com uma laranja, né? Então é aquilo. Você tá gerando um risco de, sei lá, um escorbuto lá na frente. Não, porque é muito fácil. Ele matou um animal, foi embora toda a vitamina C dele. Sim. Só que a gente também não tem ali grandes relatos de deficiência de vitamina C nesse público, né? Até porque o nosso corpo, ele tenta administrar de alguma forma. Que a primeira coisa que ia dar era um escorbuto nessa galera, mas não... Cara, eu não duvido que dê, né? Porque você vai falar, vamos comer mais vísceras, mas tem isso também, o quanto que a gente aproveita e o quanto que a pessoa realmente come, né? E o intestino dessas pessoas? Isso que é... Aí tem uma coisa interessante do intestino, né? Tem muita gente que fala que melhorou com a dieta carnívora, mas é aquilo, a pessoa começa a comer mais carne, começa a tomar mais água, começa a andar mais. Correr. E melhorou por quê? Porque antes ela comia muita fibra? Não, sempre comeu mal, né? Sempre comeu mal, sempre foi constipada. Só que aí você mudou da água para o vinho. Porque para você mudar de uma dieta ocidental para uma dieta carnívora, você tem que mudar da água para o vinho, né? Aí você muda os seus comportamentos também. Mas tem uma questão muito mais interessante, é que as pessoas mentem. Então, quando ela tem uma mudança tão grande assim, ela quer embasar aquela mudança, que ela tem uma crença muito grande... não, mas hoje eu não fui no banheiro porque eu estou ansioso, não fui no banheiro porque eu estou estressado. Então a gente não pode partir de relatos para isso. E aí você me pergunta, tem estudos científicos sobre dieta carnívora, randomizado, controlado, para ver, vamos ver se é útil mesmo? Não tem. Tem um comitê de ética aprova, se alguma coisa nesse nível? Eu acho que provavelmente o comitê de ética não aprovaria, né? Aí você vai falar, mas as fibras não são essenciais, né? O que é essencial? É sobrevivência. Só que a gente não vive só para sobreviver, a não ser que a gente esteja numa base daquela pirâmide de sobrevivência de eu só não quero morrer. Né? Sim, exato. Então, a fibra vai ajudar na remoção de colesterol, via sais biliares. A fibra vai ajudar na motilidade intestinal, quando um bom consumo junto com água, não só da fibra, né? Desfecho de longevidade, é isso? Longevidade, não a fibra em si, né? Senão era só os suplementos da fibra. Sim. Os alimentos ricos em fibras, né? Ou seja, você está tirando alimentos que a gente sabe que têm efeitos positivos em diversos estudos associativos, randomizados, né? Retrospectivos, prospectivos. São alimentos bons, que a gente sabe muito bem, frutas, legumes, vegetais, para fazer o consumo apenas de carne, onde não há evidências úteis, só relatos, e não há um desfecho clínico relevante, você só está gerando risco, né? Então não é só uma questão de custo. E quais são os argumentos? Argumento de sobrevivência, eu não preciso de fibra para sobreviver. Você não precisa da gordura saturada da carne também. Então não coma carne com gordura saturada, né? Pronto, você não precisa de um monte de aminoácido ali, porque seu corpo produz. Então como é que você vai fazer? Você vai viver de aminoácidos essenciais, seu corpo não produz. Então não está na carne. A carne tem, mas tem um monte de coisa que seu corpo já produz, né? Ou seja, se fosse por argumento de sobrevivência, você ia tomar um multivitamínico, com vitaminas minerais, você ia tomar ômega 6 e ômega 3, e você ia tomar um kit de aminoácidos essenciais. É isso que você precisa, né? Então não faz sentido você falar, eu como a carne e excluo a fibra, porque a fibra não é necessária para sobrevivência. A carne também não é, né?
E para mim essa dieta gera muito risco, primeiro por questões de saúde intestinal, não só pela fibra em si, né? Pela fermentação, que elas causam na microbiota, isso traz efeito positivo, né? Mas também por fitoquímicos, por minerais, pela própria hidratação que a gente tem ali nas frutas que ajudam também, e pelo alto consumo de gordura saturada. A gordura saturada, principalmente da carne vermelha, que é ácido palmítico, pode levar a LDL, que é ligado a risco cardiovascular. E o pessoal da seita carnívora nega isso também, algo que a gente tem muito forte em evidências científicas, né? Mais LDL, maior risco de aterosclerose, maior risco ali de infarto, de AVC, que seja, né? E aí dessa treta, acho que eu já tretei com muita gente. Sim. Mas enfim, uma das pessoas que tretaram comigo, depois eu fui descobrir que ela tinha um patrocínio, né? Mas do interesse de quem? Um açougue, JBS? Não, mas de empresas grandes mesmo. Que vendem suplementos de dieta carnívora? Não, que vendem carne mesmo, que entregam, né, quase falei o nome, que entregam carne para todo o país, entendeu? Então teve um viés de patrocínio ali bem grande. Que frigorífico? Como assim? Defendendo dietas carnívoras? Que patrocinavam. Sério? Patrocinavam. Não, chegou para mim, né? Eu falei, não vou fazer uma investigação profunda, né? Mas chegou por mais de uma fonte. Que essa pessoa, ela tem esse patrocínio, né? De empresas que trabalham com exportação, por exemplo, e que também tem um alto valor de mercado, né, ligado ali à venda de carnes. Depois você vai contar isso por trás das câmeras, ele quer saber dessa não. Um amigo nosso em comum também me contou, porque ele teve contato com todo esse pessoal. E faz sentido, porque por que mais que a pessoa defenderia isso, né? Sim. Porque tem muita evidência incerta, para falar o mínimo. Eu acho que o mais importante é isso. Por que o negócio viraliza ainda? Por que ainda tem tantos seguidores dessa seita ali, assim? Porque é o que você falou, acho que você pegou ali no ponto chave do negócio. Se a pessoa tinha uma dieta completamente zoada, ela comia de uma forma totalmente errática ali, com uma alimentação pobre em proteína muitas vezes, era difícil se manter saciada, acabava tendo uma hiperfagia no final das contas, acabava comendo mais calorias e ela engordava sempre por conta disso, ou sustentava um sobrepeso por conta disso. A partir do momento que ela vai lá e coloca mais proteína e que você falou, ela acaba tendo um mínimo de mudança de padrão de vida, ela vai pelo menos colocar 3 refeições no dia, 2 refeições no dia, não vai ficar comendo de forma picada, porque afinal de contas ela adotou aquela dieta que acaba tem essa restrição. Ela vai ter restrição calórica no final da história, é aí que eu quero chegar, entendeu? Sim. E daí ela emagrece, obviamente, ela vai emagrecer porque ela teve uma restrição calórica, porque ela se manteve mais saciada, você tinha 2 refeições, enfim, não bateu o gasto energético dela diário, e daí as pessoas veem ela emagrecendo, ela vai publicar o resultado dela, e daí a coisa vai viralizando, entendeu? Ou ela emagrece, as amigas perguntam, nossa, por que você emagreceu? Como é que você emagreceu? Putz, foi fazendo isso, seguindo as dicas de fulano. Isso é muito modismo, né? Tem muito grupo. Acontece com muita dieta isso, né? Afinal das contas, os caras só, escondem o déficit calórico por trás de alguma coisa mágica ali, que assim. Que nem a paleo, a mesma coisa. É paleo, a mesma coisa. Cetogênico acaba sendo muitas vezes a mesma coisa, mas aí eu Eu discordo. Bom, galera, o papo tá legal, companhia nem tanto, falei. Só vim pelo café. Exato, não. Mas a minha ideia inicial aqui com esse programa era dele não ter muito mais do que 1 hora, senão começa a ficar entediante, tudo. Eu acho que 1 hora fica dentro do tanto certo ali. Mas, enfim, tá muito interessante. A gente vai voltar mais vezes, a gente pode fazer outros, não custa nada fazer. Você voltar mais vezes pra São Paulo, né? E me visitar aqui. Passar de graça. Não custa nada. Exato. Você tinha um patrocinador que de repente daí a gente paga essa passagem. Exato. Como chama a marca de camiseta lá que patrocina todos os podcasts? A Insider. Eu vou falar Insider, poderia patrocinar. Olha na gente. Daí ela paga a sua passagem e você vem mais vezes. Enfim. Mas enfim, como tá no início agora os primeiros programas, a gente não tem um nome bem definido do programa, e eu quero jogar com meus convidados, tentarem escolher o nome ali. Então cada um que visitar agora os primeiros 4 programas, cada um vai escolher um nome, e depois a gente joga pro público escolher qual que é o nome que eles gostaram mais. Então pensei em alguns nomes aqui, vocês vão falar qual que vocês gostam mais. E se tiver uma ideia fora dessas aqui também, não custa nada. Preciso gostar de algum? Não, necessariamente, só escolher. Tá. Múltipla escolha. Você não vai acertar sobre isso, né? É pra ser sincero? Pode ser. Tá. Pode ser. Mas você tá pensando em algum que você vai inventar fora as alternativas, né? Mas enfim, depois você coloca a próxima alternativa aqui. Então pensei TritaCast, tinha que ser uma coisa desse tipo, chato, aqui também concordo. NutriCast também é chato. Treta Night Show também. Ruim. Sem graça. De frente com o Molim, sem graça também. Gostei. Gostou? Sério? Gostei. Lembra de frente com o Gabi. Papo na sala de espera, que aliás isso aqui é a sala de espera da minha clínica, diga-se de passagem. Desse.
papo na sala de espera. Mas faz sentido pra gente que conhece a clínica, né? Exato, porque não vai saber, vai ter que ficar explicando toda vez que isso aqui é na sala de espera e às vezes ganha a dimensão do programa, a gente vai pra um estúdio maiorzão. Vai ter que mudar o nome. Esse papo na sala de espera. Exato. Putz, enfim, na minha lista era essa. Tem alguma outra em mente aí? É isso? Uma lista bem de fazer rápido, né? Foi de última hora. Sem criatividade podcast. Putz, é isso, gostei também. Não. Sem criatividade podcast, não. Eu gostei da sala de espera, porque é uma característica, tem que ver qual característica mais. Vamos fazer assim, se um dia a gente for pro estúdio maior, a gente mantém os móveis e tal, e coloca uma mesa no fundo e tal, fica parecendo com sala de espera. Mas enfim, a gente pode mudar depois. Papo com o escolhido vai ser esse, você não manda nada no que mandou. Ruim. Qual? Na sala de espera. Papo na sala de espera. Eu gostei. Solta a vinheta na sala de espera. Valeu, galera.